O alarme tocou. 5:30 da manhã. Mariana acordou com o peso do corpo todo, como se tivesse levado um soco durante a noite. Ela olhou para o celular, os olhos pesados, ainda lutando para entender que o dia começava, mais uma vez, com a mesma rotina que já parecia um pesadelo sem fim. O despertador insistia, e ela, com um esforço imenso, desligou o som. O calor do edredom a tentava seduzir para mais alguns minutos de descanso, mas ela sabia que não podia. Nunca podia. Ergueu-se da cama com dificuldade, os músculos doloridos e a mente nublada de sono. Olhou-se no espelho, um rosto cansado, pálido, como se refletisse os últimos meses de sua vida. Mariana já não se reconhecia completamente. O brilho que tinha antes, quando ainda acreditava em um futuro mais leve, havia se apagado há muito tempo. Era uma mulher diferente agora, exausta, perdida nas obrigações e sem saber como sair daquela espiral de cansaço e responsabilidade. Seus pés tocaram o chão gelado. Não havia tempo para lamentos, só para seguir em frente. Ela pegou rapidamente a escova de dentes, vestiu a primeira roupa que encontrou e se preparou para encarar mais um dia de sobrecarga. Mariana não tinha o luxo de manhãs preguiçosas. O café da manhã, se é que poderia chamar assim, era um copo de leite com café frio e uma fatia de pão que ela comia enquanto se arrumava. Com a bolsa jogada sobre o ombro, pegou as chaves e saiu apressada para pegar o ônibus. O ar gelado da rua a atingiu em cheio, mas ela mal percebeu. A rotina era mais importante do que qualquer sensação de frio ou desconforto. Ela atravessou as ruas movimentadas da cidade, ignorando os olhares apressados dos outros pedestres. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Quando chegou à parada do ônibus, sentiu o cansaço tomando conta de seu corpo. Era sempre assim. A viagem de manhã até o escritório parecia uma eternidade. O ônibus lotado, o cheiro de suor e poluição no ar, e a sensação de estar apenas mais uma entre as milhares de pessoas que iam para os seus trabalhos sem nenhum ânimo. O que ela estava fazendo ali? Para quem estava se esforçando tanto? A vida estava passando, e Mariana parecia estar apenas arrastando-se de um dia para o outro. O ônibus, como sempre, estava lotado. Ela se acomodou no único espaço disponível, agarrando-se à barra de ferro, enquanto as imagens da cidade passavam diante de seus olhos. A cidade parecia não ter fim, uma infinidade de prédios, ruas congestionadas e pessoas apressadas como ela. O trânsito parecia refletir sua própria vida, um bloqueio constante, sem saída à vista. Mariana sentia como se estivesse estagnada, como se o mundo estivesse se movendo enquanto ela permanecia parada, no mesmo lugar. No escritório, o ritmo não era diferente. O chefe, sempre impaciente, a pressionava por resultados, mas nunca parecia reconhecer o quanto ela já fazia. O ambiente estava tenso, os colegas de trabalho se encarando com a frieza de quem não quer realmente se envolver com ninguém. O clima era carregado de competitividade e indiferença. Ela não sabia até quando conseguiria suportar aquilo. Era só mais um dia em que sua presença no trabalho parecia irrelevante. Mariana estava lá, apenas preenchendo o vazio, cumprindo a rotina, mas sentindo-se invisível. As horas se arrastavam. Entre ligações, e-mails e mais tarefas urgentes, Mariana mal conseguia manter os olhos abertos. Ela se sentia como uma máquina, funcionando no automático, sem parar para respirar. A faculdade parecia algo tão distante, uma realidade que ela mal conseguia tocar. As provas e os trabalhos começaram a se acumular, mas ela mal tinha tempo para estudar. Estava sempre exausta demais, com o cérebro já saturado de tanto trabalho. Ela sabia que precisava terminar o curso, que aquele era o único caminho para um futuro melhor, mas a pressão estava cada vez mais forte. As mensagens de sua mãe, pedindo para ela passar no hospital, nunca eram respondidas no tempo certo. Mariana se sentia culpada por não estar mais presente, mas, no fundo, ela sabia que não tinha escolha. Ela precisava do trabalho, precisava do dinheiro. A faculdade não era barata, e ela não podia simplesmente parar. Cada cobrança de sua mãe, cada mensagem pedindo sua ajuda, a fazia sentir-se ainda mais pressionada. Ela tentava equilibrar tudo, mas o que ela sentia, no fundo, era que estava falhando em todos os aspectos. E,
No meio de tudo isso, Mariana ainda alimentava a esperança de que algo mudaria. Talvez um dia ela conseguiria ter um dia para si mesma. Talvez um dia conseguiria sentar para tomar um café sem se preocupar com o que tinha que fazer depois. Mas esse dia nunca chegava. Ela olhou para o relógio. Já era tarde para o almoço e o trabalho estava longe de acabar. Ela se forçou a comer uma barra de cereal enquanto digitava mais um e-mail urgente. Tudo parecia um eterno ciclo de obrigações. Tudo parecia um peso, e ela não sabia até quando conseguiria carregar tudo sozinha. Ao final do dia, quando finalmente conseguiu sair do escritório, o cansaço era insuportável. Ela pegou o ônibus de volta para casa, seu corpo pesando como se tivesse corrido uma maratona. Sentia-se vazia, sem energia, sem motivação, sem forças para enfrentar mais um dia igual ao anterior. Mariana olhou pela janela do ônibus, vendo a cidade se afastar. Ela queria gritar. Queria parar tudo e correr para longe. Mas sabia que não podia. Ela ainda tinha que lidar com as contas, com os estudos, com a mãe. O ciclo se repetia. Ela estava presa em uma rotina que parecia não ter fim. Uma rotina que roubava sua felicidade, sua paz, sua alma. E, enquanto o ônibus balançava pelas ruas da cidade, Mariana se perguntava: até quando vou aguentar tudo isso? Mariana estava deitada na cama, os olhos fixos no celular. O ambiente estava silencioso, a única companhia sendo o som da respiração pesada que se misturava com os pensamentos que insistiam em girar em sua mente. O relógio marcava 2 da manhã, mas ela não conseguia dormir. A pressão do trabalho, a faculdade e o cuidado com a mãe a estavam consumindo. Ela sentia o peso da solidão, a exaustão emocional se arrastando para todos os cantos de seu ser. Foi então que uma ideia surgiu, como uma luz fraca em meio à escuridão. Ela abriu o WhatsApp e procurou pelo nome de Lucas, seu amigo de infância. Ele sempre soubera ser o ombro amigo, a pessoa com quem ela compartilhava risos e desabafos. Eles haviam se distanciado um pouco com o tempo, mas, ainda assim, Lucas sempre estava por perto quando ela precisava. Mariana olhou para o número dele e sentiu um alívio por saber que poderia desabafar com alguém. No entanto, ao olhar para o nome de Lucas, ela percebeu que não havia foto de perfil. Ela não pensou muito nisso. Era normal que algumas pessoas não tivessem foto no WhatsApp, e talvez ele tivesse trocado de aparelho ou desconfigurado as opções. O que importava naquele momento era que ela precisava falar com alguém, e ele sempre foi alguém que soubera ouvi-la sem julgamentos. Mariana respirou fundo e começou a digitar, tentando organizar suas palavras, mas sem saber por onde começar. O cansaço apertava suas emoções, mas ela se forçou a escrever algo mais leve no início, esperando que a conversa se desenrolasse aos poucos. Oi, Lucas. Quanto tempo, né? Como você tá? Eu sei que faz tempo que a gente não se fala, mas queria muito poder conversar com você. Ela olhou para a tela, relendo a mensagem e esperando algum sinal de que ele estava online. O peso de uma vida sobrecarregada parecia estar mais leve agora, só por ter dado esse primeiro passo. Ela sabia que a conversa seguiria naturalmente, e talvez isso fosse suficiente para dar um pouco de alívio ao peso do dia a dia. Oi, tudo bem? Como você está? Era a resposta simples, mas suficiente para trazer um sorriso tímido ao rosto de Mariana. Ela imediatamente sentiu o peso se aliviando um pouco, como se aquele simples oi fosse uma porta aberta para o que ela precisava ouvir. Estou bem, na medida do possível. E você? A vida tem sido uma correria, sabe? Trabalho, faculdade, cuidar da minha mãe, eu ando exausta. Lucas. Queria tanto poder dar um tempo, mas parece que o tempo não para nunca, e tudo vai se acumulando. A resposta veio logo em seguida. Eu entendo. Parece que as coisas ficam tão sobrecarregadas de repente, né? Mas, me conta, como você está lidando com tudo isso? Tem alguma coisa que te ajude a dar uma relaxada? Às vezes, só de falar sobre o que estamos passando já faz a diferença. Mariana leu a mensagem e sentiu um pequeno alívio. Era como se Lucas, com poucas palavras, tivesse tocado exatamente o que ela sentia. Mesmo que não o visse há tanto tempo, ele parecia saber como lhe dar conforto. Ela começou a se abrir,
ainda sem perceber que não estava conversando com ele, mas com alguém completamente diferente. Eu não sei. Eu só me sinto cansada. Parece que a cada dia, o peso da responsabilidade vai aumentando. Eu tenho que dar conta de tudo e não sei mais como. Cada vez que penso em fazer algo para mim mesma, sinto que estou falhando em outras coisas. Não consigo equilibrar nada, e isso me deixa desesperada. Do outro lado da tela, a resposta chegou rápida e acolhedora, com uma gentileza que fez Mariana sentir como se estivesse sendo abraçada por aquelas palavras. Não é fácil mesmo, quando tudo parece estar fora de controle. Mas, olha, você não precisa dar conta de tudo sozinha. Pode ser que você esteja se cobrando demais. Não tem problema em parar e pedir ajuda quando precisar. Às vezes, o simples ato de reconhecer o que estamos sentindo já é um grande passo. Mariana se sentiu tocada. Aquela pessoa parecia compreender a confusão e a pressão que ela sentia, algo que ela não havia esperado de um simples oi. Ela leu novamente as palavras, absorvendo cada uma delas. É difícil parar quando você sente que tem tantas coisas para fazer. Eu só queria poder ter mais tempo para mim, para a minha saúde mental. Às vezes, parece que estou perdendo o controle. A resposta foi suave, reconfortante. Eu sei como é. Todos temos momentos em que sentimos que estamos à beira do colapso, mas, às vezes, a gente só precisa dar um passo atrás e respirar. Você não está sozinha, mesmo que o peso pareça grande. E, olha, a sua saúde mental é tão importante quanto qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Não negligencie isso. Mariana olhou para a tela do celular e sentiu uma onda de emoções a invadir. Ela não sabia quem estava do outro lado da conversa, mas as palavras pareciam tão familiares, tão reconfortantes. O estranho tinha uma calma que ela não encontrava em mais ninguém. E, mais uma vez, ele estava lhe dando um pequeno alívio, fazendo-a sentir que havia uma forma de lidar com tudo isso. Obrigada. Sério, suas palavras fazem diferença. Às vezes, só de alguém ouvir já ajuda tanto. Não precisa agradecer. Estou feliz de poder ajudar, mesmo que seja com algo simples. Lembre-se de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é importante cuidar de você mesma. E, se precisar conversar mais, estarei por aqui. Mariana sorriu para o celular, se sentindo mais leve do que antes. Por um momento, ela se sentiu menos sozinha, menos perdida. A conversa com aquele desconhecido, mesmo sem ela saber quem era, tinha sido um pequeno refúgio para ela. Não sabia como, mas sentia que, no fundo, as palavras daquela pessoa poderiam fazer a diferença. Ela deixou o celular de lado por um momento, respirando mais tranquila. Por mais estranho que fosse, ela sabia que, em algum lugar, alguém havia ajudado. E isso, por enquanto, era suficiente. As semanas se passaram e, sem perceber, Mariana começava a se acostumar com aquela conversa diária com um número desconhecido. Cada noite, depois de um longo dia de trabalho e faculdade, ela se encontrava ansiosa para ver se havia uma nova mensagem. Com o tempo, o desabafo para o Lucas virou quase uma necessidade. O Lucas do outro lado da tela nunca se afastou. Sempre paciente, sempre disposto a ouvir. Suas respostas eram sempre calmantes, como se ele tivesse o poder de acalmar uma tempestade apenas com palavras. Mariana, sem perceber, se sentia cada vez mais conectada a ele, e o que começou como um simples desabafo se transformou em conversas mais profundas. A amizade que ela acreditava ter com Lucas parecia mais forte a cada mensagem. Naquela noite, porém, algo mais pesado tomava conta de Mariana. Ela sabia que precisava compartilhar algo sério, algo que não podia mais esconder. A saúde de sua mãe havia piorado nas últimas semanas. O hospital em que ela estava era simples e não oferecia o tratamento necessário para o quadro dela. A situação estava se tornando desesperadora e, mesmo com o esforço de Mariana, os custos com os medicamentos eram mais altos do que ela podia arcar. Ela respirou fundo, sem saber como começar, digitou: Oi, Lucas. Eu sei que já falei muito sobre minha vida, mas tem uma coisa que está me sufocando. Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe piorou, e eu estou tentando fazer o possível, mas os remédios que ela precisa são caros,
e o hospital em que ela está não tem os cuidados necessários. Eu não sei como vou conseguir, estou perdida. A resposta não demorou. Oi, Mariana. Eu sinto muito por ouvir isso. Eu sei que deve estar sendo muito difícil para você agora. Se você precisar de ajuda para qualquer coisa, pode contar comigo. O que exatamente ela precisa? As palavras de apoio a tranquilizaram, mas Mariana sentia que algo ainda estava muito fora de seu controle. Ela não sabia como dar um passo à frente, como resolver aquela situação. E, talvez por não saber mais onde pedir ajuda, sentiu que aquele Lucas, que, mesmo sem ser ele, parecia o amigo de toda a vida, poderia ser a solução, pelo menos emocionalmente. Ela precisa de muitos medicamentos que não consigo comprar, e o hospital aqui não está oferecendo o tratamento adequado. Eu só queria poder fazer mais por ela, mas não tenho dinheiro suficiente. Está difícil, Lucas. Sinto que estou falhando com ela. As palavras pareciam sair sem controle, como se, ao falar com ele, algo dentro de Mariana finalmente fosse desmoronar. Ela apertou os olhos, tentando segurar as lágrimas, mas as palavras estavam fora de seu alcance. Do outro lado da tela, a resposta foi rápida e firme. Não se preocupe com nada. Eu vou te ajudar com isso. Mariana piscou, surpresa. Ela leu a mensagem algumas vezes, não conseguindo acreditar no que estava vendo. O dinheiro, a ajuda, aquilo tudo parecia irreal. Lucas, não sei como te agradecer. Isso vai mudar tudo. Minha mãe vai poder ter os cuidados que ela precisa. Eu não sei nem o que dizer. Estou sem palavras. Você não sabe como isso significa para mim. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas uma sensação quente tomou conta de seu peito. Eu entendo, Mariana. Eu também gostaria de poder estar aí para te dar esse abraço, mas, infelizmente, não vou conseguir agora. Porém, saiba que estou aqui para tudo o que você precisar. Eu só quero que você e sua mãe fiquem bem. Mariana ficou alguns minutos encarando a tela, tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Ela sabia que, mesmo que Lucas não pudesse estar fisicamente ali, ele estava lhe oferecendo o melhor apoio possível. Ele havia se tornado muito mais do que um simples amigo de infância. Ele era o apoio que ela tanto precisava nesse momento difícil. Eu entendo, Lucas. Mesmo assim, eu quero te agradecer de coração. Vou fazer o possível para cuidar da minha mãe, e a sua ajuda vai fazer toda a diferença. Você não sabe como isso significa para mim. Fico feliz em poder ajudar. E, se precisar de mais alguma coisa, pode contar comigo. Eu vou estar por aqui, sempre que precisar. Nos dias seguintes, Mariana e Lucas continuaram a conversar. As mensagens sempre foram de apoio, conselhos e troca de palavras de conforto. Mesmo que ela ainda estivesse enfrentando dificuldades, o fato de ter alguém como Lucas por perto a fazia sentir que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Ela começou a ver a luz no fim do túnel, acreditando que, com o apoio dele, ela poderia superar qualquer obstáculo. 2 semanas se passaram desde o último contato com o Lucas. As mensagens continuaram a ser uma constante na vida de Mariana. Ela não conseguia mais imaginar seus dias sem trocar palavras com ele. As conversas haviam se tornado uma parte essencial de sua rotina, e de algum modo, ela sentia que aquele apoio virtual estava lhe dando forças para seguir em frente. A saúde de sua mãe, apesar da ajuda, ainda era uma preocupação constante, mas Mariana não se sentia mais tão sozinha. Ela sabia que sempre poderia contar com ele. Naquela noite, enquanto descansava após mais um dia exaustivo de trabalho, Mariana olhou para o celular e, de forma quase automática, foi até a conversa com Lucas. Mas, antes de escrever, uma onda de nostalgia a atingiu. Ela começou a relembrar os tempos da adolescência, quando Lucas e ela costumavam ir ao restaurante da cidade, aquele que tinha o melhor cheeseburger de todos. Como era bom rir juntos sobre as coisas mais bobas da vida e compartilhar sonhos sem se preocupar com as responsabilidades do mundo adulto. Ei, Lucas, ela escreveu, com um sorriso melancólico no rosto, lembra quando a gente ia no restaurante perto da praça? Aquele lugar onde sempre comíamos o cheeseburger com cheddar e batata frita. Eu sinto tanta falta desses tempos, quando as coisas eram mais simples.
Como eu adorava passar aquelas tardes conversando com você. Ela hesitou por um momento, esperando que ele respondesse. As lembranças começaram a vir com força, e ela sentia uma saudade da época em que Lucas estava sempre ali. Eles haviam sido tão próximos, mas o tempo e a vida seguiram diferentes rumos, e desde aquele momento, eles não se viam mais. A conversa via WhatsApp se tornou a única conexão entre eles, mas ela acreditava que Lucas ainda sentia a mesma amizade. A resposta dele veio logo em seguida, mas, ao contrário de todas as outras vezes, algo na forma como ele respondeu fez o coração de Mariana bater mais rápido. Era como se ele estivesse hesitando. Eu lembro. Sim. Era um dos meus lugares favoritos. Eu sempre me senti bem ao seu lado. Aquelas tardes pareciam ser tão leves, né? A gente conversava sobre tudo, sem se preocupar com nada. Eu sinto falta disso também. Mariana sorriu, sentindo a nostalgia apertar seu peito. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha a invadiu. Algo estava diferente no tom da mensagem dele. Algo que ela não conseguia identificar. Eu também sinto falta disso, Lucas. Tantas coisas mudaram, né? Eu às vezes fico pensando como seria bom voltar no tempo e ter mais aqueles momentos de paz. Só eu e você, comendo batata frita e conversando sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Foi aí que a resposta de Lucas veio, e ela percebeu que a leveza da conversa estava prestes a se transformar em algo muito mais sério. Mariana, eu preciso te contar uma coisa, e vai ser muito difícil para mim. Eu não sou o Lucas. Aquelas palavras caíram sobre ela como um balde de água fria. Mariana ficou estática, olhando para a tela do celular. Ela leu a mensagem várias vezes, sem conseguir acreditar no que estava lendo. O celular tremeu em suas mãos enquanto a mensagem continuava. Eu sei que isso pode ser um choque para você. Eu não queria te enganar, mas, na verdade, o Lucas provavelmente trocou de número. Eu sou uma pessoa diferente, que acabou começando a conversar com você. Eu senti que você precisava de alguém para desabafar. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Eu estava tentando te ajudar, e depois acabei me apegando a você. Eu nunca quis te causar mal, mas eu não sabia como te contar isso antes. Eu sinto muito, de verdade. Mariana ficou em choque. Seu coração parecia não responder. Como assim? Ela estava conversando com outra pessoa o tempo todo. E agora ele estava dizendo que o Lucas provavelmente trocou de número. Tudo o que ela havia vivido nesses últimos dias parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras dele, e então escreveu, com a voz embargada pela dor. Como assim? Você não é o Lucas. Mas tudo o que a gente conversou, as vezes que você me ajudou, tudo foi mentira. Eu não consigo entender. Por que você fez isso? Como você pôde me enganar desse jeito? A resposta dele não demorou. Agora, a mensagem soava ainda mais sincera, mais angustiada. Eu sei que isso é difícil de acreditar, Mariana, e eu não estou te pedindo para me perdoar. Eu só queria que você soubesse que, mesmo não sendo quem você pensava, eu nunca quis te enganar. Eu só queria ser alguém em quem você pudesse confiar, porque vi o quanto você estava sofrendo. Eu não sabia como parar. Agora, me sinto péssimo por não ter sido honesto desde o começo. Eu só queria ajudar, e eu me apeguei ao fato de que você precisava de alguém. Eu sinto muito, realmente. Mariana ficou olhando para a tela, sem saber o que dizer. Ela estava tão confusa, tão perdida entre a raiva e a compreensão. Parte dela sentia que não poderia perdoar essa mentira, mas outra parte sabia que, de algum modo, ele havia ajudado de uma forma que ninguém mais fez. Ela escreveu, com lágrimas nos olhos: Eu não sei o que dizer. Eu me sinto traída, mas ao mesmo tempo eu sei que você me ajudou. Eu não sei o que fazer agora. Como posso confiar em você depois de tudo isso? Como você pode esperar que eu não me sinta enganada? Ele não demorou a responder, e agora, nas suas palavras, havia um toque de sinceridade, um pedido de compreensão. Eu entendo que você se sinta assim, e eu não posso pedir para você me perdoar, mas eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Quero te pedir desculpas de verdade, olho no olho,
se você me der essa chance. Eu sei que fiz tudo errado, mas se você puder, eu quero estar aí para você de uma forma mais verdadeira, sem mais mentiras. Eu só quero que você saiba que eu não quero ser alguém que te magoou, mas alguém em quem você possa confiar. E se você quiser, eu estou aqui para te ajudar de verdade, pessoalmente, sempre que você precisar. Mariana sentiu um turbilhão de emoções invadindo seu peito. A tristeza misturava-se com uma pontinha de esperança. Como ela deveria reagir agora? Ela se sentia perdida, mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração ainda queria acreditar que ele, de alguma forma, não a havia traído completamente. Talvez, só talvez, ele fosse realmente alguém que merecesse sua confiança. Ou não. Ela não sabia, mas algo lhe dizia que sua história com esse homem, fosse ele quem fosse, ainda estava longe de terminar. Mariana estava nervosa, com o celular na mão, a mensagem de Lucas aberta na tela. Depois de semanas trocando mensagens, ele finalmente a convidará para um encontro, uma chance de conhecer a pessoa do outro lado da conversa. O convite era simples, mas Mariana não conseguia evitar a sensação de que o mundo ao seu redor estava prestes a virar de cabeça para baixo. E aí, Mariana, o que acha de irmos naquele restaurante que você e o Lucas adoravam? O lugar ainda existe. Eu passei por lá outro dia e me lembrei de você. Que tal? Se você ainda topar, podemos ir juntos. Eu vou ficar aguardando sua resposta. Ela olhou para a mensagem e, por um momento, sentiu um frio na barriga. Não sabia exatamente o que sentir. Aquele restaurante era um lugar que ela só associava a boas lembranças com Lucas. Agora, parecia estranho pensar em ir com alguém que, por tanto tempo, ela acreditou ser ele. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma curiosidade que não conseguia controlar. Aceito, ela respondeu, sem conseguir pensar em mais nada. O desejo de entender tudo, de ver de perto aquela pessoa que a havia ajudado tanto, foi mais forte que o medo. Mas a verdade era que ela ainda estava apreensiva. O que ela faria quando visse quem realmente estava por trás daquela conversa? Como reagiria? Quando o momento finalmente chegou, Mariana se arrumou com o máximo de cuidado. Escolheu uma roupa simples, mas bonita, e se olhou no espelho uma última vez antes de sair. Ela estava nervosa, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha de esperança a invadiu. Ela se sentia como se estivesse à beira de uma grande mudança em sua vida. Chegando ao restaurante, Mariana estacionou o carro. Com o coração acelerado, entrou. O ambiente, com sua luz suave e música de fundo tranquila, parecia o mesmo de sempre. Ela olhou ao redor, procurando alguém que a esperasse. Por um momento, seu olhar se perdeu no ambiente, mas logo ela viu uma mesa no canto, com um homem sentado de costas. Ele estava sozinho. Seu corpo era imponente, e sua postura tranquila, mas havia algo na maneira como ele estava sentado que a fez pensar que era ele. Aquele homem, sem dúvida, estava aguardando alguém. E, de alguma forma, Mariana sabia que era ela. Ela caminhou até a mesa, o coração disparado, e, quando ele se virou, Mariana ficou sem palavras. O homem que estava à sua frente não era nada do que ela imaginava. Ele tinha o sorriso mais encantador que ela já vira, olhos profundos que pareciam ler sua alma e uma expressão serena que a fez sentir uma mistura de surpresa e fascínio. Ela ficou parada por um momento, sem saber o que fazer. Ele era tão diferente do Lucas que ela conhecia, mas, ao mesmo tempo, ele parecia tão familiar. Ele sorriu, como se tivesse esperado por esse momento o tempo todo, e levantou-se para cumprimentá-la. Oi, Mariana, ele disse com uma voz suave, mas com um toque de timidez. É um prazer finalmente te conhecer pessoalmente. Eu sou, na verdade, o nome é Gabriel. Mariana sentiu o rosto esquentar. Ela não sabia o que dizer. Gabriel. Ele não era o Lucas. Não era o amigo de infância com quem ela compartilhava tantas memórias. Ele era alguém completamente novo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que a fazia se sentir à vontade, algo em seu olhar que a deixava curiosa. Oi, ela respondeu, um pouco desconcertada. Gabriel, então? Ele a observou por um momento, talvez tentando decifrar o que ela estava pensando, e sorriu. Sim, é isso.
Eu sei que deve ser estranho, mas eu queria que você soubesse que eu não quis te enganar. Eu só queria ajudar você, e acabei me apegando a essa amizade de uma maneira que eu não esperava. Eles se sentaram à mesa e o jantar começou. No início, Mariana estava completamente desconfortável. Ela não sabia o que perguntar, nem o que dizer. Sentia que havia uma parede invisível entre eles, uma barreira que a separava de tudo o que ela imaginava que seria esse encontro. Mas, conforme a conversa foi avançando, ela começou a se soltar. Gabriel, com seu jeito calmo e encantador, fez com que ela relaxasse aos poucos. Ele a fez rir algumas vezes com suas piadas espontâneas, e logo ela já não se sentia tão estranha. A comida estava deliciosa, e o ambiente acolhedor, mas o mais importante, a conversa fluía de forma tão natural que ela se esqueceu de que estava ali com alguém que não era, de fato, o Lucas. De repente, ele perguntou: "E a sua mãe? Como ela está? Você me contou que ela estava no hospital, mas não falei mais sobre isso. Ela melhorou?" Mariana sorriu, sentindo-se grata pela preocupação. "Sim, ela está melhor. Já está em casa. O dinheiro que você me mandou foi uma grande ajuda, Gabriel. Eu não sei como te agradecer. A ajuda foi mais do que eu esperava, e isso fez uma diferença enorme." Ele sorriu, um sorriso genuíno, que fez o coração de Mariana acelerar de uma forma que ela não soubera explicar. "Fico feliz em saber que ajudei. De verdade. Mas, sinceramente, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Só quero ver você bem, Mariana." Por um momento, a conversa caiu em um silêncio confortável. Eles continuaram a comer, mas agora a tensão inicial parecia ter desaparecido. Gabriel a olhou com mais intensidade. "Eu realmente gostaria de continuar te conhecendo, Mariana. Você é uma pessoa incrível, e tudo o que aconteceu entre a gente, essa amizade inesperada, me fez perceber que talvez, no fundo, nós dois precisávamos disso." Ela o encarou, sentindo uma conexão profunda se formando ali, na mesa do restaurante. A tensão que ela sentia anteriormente parecia não existir mais. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar na maneira como ele olhava para ela, como se ela fosse importante. A noite seguiu, e a conversa se expandiu para todos os outros assuntos possíveis. Eles falaram sobre a vida, sobre o trabalho, sobre os sonhos, sobre as frustrações. Gabriel a fez rir com histórias engraçadas sobre sua infância e a maneira como se envolvia com os negócios da família. Mariana, cada vez mais à vontade, compartilhou suas próprias histórias. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, ela se sentia mais leve, mais feliz do que estivera em muito tempo. A conexão entre eles se aprofundava, e a sensação de ter finalmente encontrado alguém que a compreendesse de verdade era reconfortante. "Eu acho que essa foi a melhor noite em muito tempo", ela disse, sorrindo. "Eu também acho", ele respondeu, com um sorriso caloroso. "Eu adoraria que esse fosse apenas o começo. Quem sabe a gente possa fazer isso mais vezes." Mariana sentiu seu coração bater mais rápido. "Eu adoraria", respondeu, e a última palavra soou como uma promessa. Nos últimos meses, a vida de Mariana havia mudado completamente. Ela, que antes lutava contra a rotina cansativa e as dificuldades diárias, agora estava ao lado de Gabriel, um homem que parecia ter tudo o que ela imaginava ser impossível: calma, estabilidade e até mesmo muito dinheiro. Ela nunca imaginou que o simples gesto de mandar uma mensagem para um número errado poderia levar a tantas transformações em sua vida. Tudo começou quando ela descobriu que Gabriel não era apenas um homem gentil e atencioso, mas também muito bem de vida. Ele não havia revelado sua condição financeira no início, sempre preferindo manter uma postura discreta sobre isso. No entanto, ao longo do tempo, Mariana percebeu alguns detalhes que não podiam ser ignorados: a forma como ele tratava os outros, as viagens luxuosas que ele fazia. Finalmente, uma conversa durante um jantar, onde Gabriel acabou revelando, com um sorriso tímido, que ele era de uma família de empresários renomados e que seus negócios estavam muito bem estabelecidos. "Eu sei que você pode ter se assustado com isso, mas não queria que você me visse só pelo que tenho", Gabriel dissera, com a sinceridade que sempre demonstrou. "Eu te gosto pelo que você é, Mariana."
E espero que você também me aceite, por quem eu sou. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa. Ela nunca havia se importado com a aparência externa das pessoas, mas aquele segredo de Gabriel a fez admirar ainda mais sua humildade. Ela o amava de verdade e sabia que o que mais importava era o carinho e respeito que compartilhavam. E foi nesse clima de revelações e emoções que, uma noite, Gabriel a surpreendeu com um pedido que ela nunca imaginou que aconteceria tão cedo. Eles estavam em uma de suas jantares preferidos, e Gabriel, com um sorriso nervoso, olhou para ela com olhos sinceros. Mariana, você tem sido a melhor parte da minha vida. Eu quero continuar essa jornada com você ao meu lado. Você aceita ser minha namorada? Ele perguntou, com um olhar doce, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mariana sentiu uma onda de alegria em seu peito, e antes mesmo que ele terminasse a frase, ela já tinha sorrido e respondido. Sim, Gabriel. Eu te amo, e eu quero estar com você também. Com isso, eles selaram a promessa de um futuro juntos. Gabriel a abraçou, e a partir daquele momento, tudo parecia ter um novo brilho. Eles estavam mais próximos, mais confiantes um no outro. Mariana sentia, finalmente, que a vida estava se encaixando de uma maneira que ela nunca imaginou. Enquanto tudo isso acontecia, Mariana estava navegando pelas redes sociais em um momento de pausa, quando uma notificação no WhatsApp a fez parar. Era uma mensagem do verdadeiro Lucas, seu amigo de infância, com a foto dele de perfil sorrindo, exatamente como ela se lembrava. Seu coração disparou, sentindo uma mistura de nostalgia e surpresa. Ela hesitou por um momento, lembrando-se de como havia sido o reencontro digital deles, mas agora, ao vê-lo tão real em sua foto, parecia que o passado havia se aproximado dela novamente. Mariana abriu a mensagem e logo se deparou com palavras simples, mas que a tocaram profundamente. Oi, Mariana. Como você está? Faz tanto tempo. Eu estava morrendo de saudades e estou na cidade esses dias. Que tal marcarmos um café? Gostaria muito de te ver. Ela respondeu rapidamente, combinando de se encontrar com ele naquele mesmo fim de semana. No dia marcado, quando Mariana chegou ao café, Lucas a estava esperando com um sorriso de canto a canto. Eles se abraçaram. Logo, começaram a conversar como se os anos de distância não existissem. Mariana, ainda sem saber como lidar com toda a história que se desenrolara, decidiu contar tudo a ele. Mostrou as conversas com falso Lucas no WhatsApp e as risadas foram inevitáveis. Lucas, ao ver o que havia acontecido, não conseguiu segurar a gargalhada. Mariana, eu não acredito. Você se apaixonou por outro cara achando que era eu? Essa história é a melhor que eu já ouvi na vida. Ele estava em choque, mas ao mesmo tempo, adorava ver a felicidade dela ao lado de Gabriel. Mariana, rindo também, explicou como tudo aconteceu e como Gabriel, apesar da confusão, tinha sido um apoio fundamental na vida dela. Eu não podia imaginar que tudo isso aconteceria. Aquele cara no WhatsApp. Eu nem sabia quem ele realmente era. Mas, de certa forma, tudo foi tão certo. Lucas continuou rindo, mas também ficou emocionado com a sinceridade da amiga. Eu fico feliz por você ter encontrado alguém como ele. E, olha, se você está feliz, estou feliz por você. Você merece tudo de bom. Eles continuaram conversando, relembrando os velhos tempos e rindo da situação que parecia saída de um filme. Lucas estava tão feliz por Mariana que até a ajudou a escolher o vestido de noiva e se tornou um amigo ainda mais querido, mesmo após tantos anos de distância. 2 anos haviam se passado desde o pedido de namoro de Gabriel a Mariana. O tempo voou, mas cada momento foi preenchido com amor, crescimento, acima de tudo, felicidade. O casamento deles havia sido planejado com muito carinho e finalmente chegará o grande dia. O cenário estava perfeito. A igreja estava decorada com flores brancas e douradas, criando um ambiente acolhedor e elegante. Os amigos e familiares estavam todos ali para celebrar aquele momento especial. O brilho nos olhos de Mariana era inconfundível. Ela estava radiante, com o vestido de noiva deslizando suavemente sobre seu corpo e os cabelos arrumados de uma forma simples, mas impecável.
Mas o que a tornava ainda mais feliz era que sua mãe estava ali, sentada com um sorriso de orgulho no rosto, curada e em perfeita saúde. Mariana olhou para sua mãe e sorriu, sentindo uma paz imensa no coração. Ela havia superado as dificuldades e agora estava prestes a começar uma nova etapa da vida, ao lado de Gabriel. No altar, Gabriel estava esperando, ansioso e com um sorriso tímido, mas também cheio de amor. Seus olhos estavam fixos em Mariana, e o brilho que ele emanava fazia seu coração bater mais forte a cada segundo. Ele a amava mais do que qualquer coisa no mundo, e naquele momento, sua vida estava finalmente se encaixando de maneira perfeita. No lado de Gabriel, ao seu lado, estava o verdadeiro amigo de Mariana, Lucas, que havia sido convidado para ser o padrinho de casamento. Ele havia sido uma parte importante dessa história desde o início, não apenas como o amigo de infância de Mariana, mas também como alguém que a apoiou nas dificuldades e deu risadas junto com ela nos momentos mais engraçados da vida. Lucas estava de terno, sorrindo largo, e se sentia emocionado por ver a amiga em um momento tão feliz. Ele lembrava de quando tudo isso começou, a troca de mensagens, a confusão, e como isso se transformou no maior amor da vida de Mariana. Ele também sabia o quanto ela passará para chegar até ali, com sua força e coragem para superar as adversidades. Após a cerimônia, no salão de recepção, todos estavam celebrando, rindo e compartilhando momentos especiais. Mariana, por sua vez, olhou para Gabriel com um sorriso radiante. No meio da festa, eles conseguiram um momento a sós. Estavam no jardim do local, com a luz suave do entardecer ao fundo, e Gabriel, com um sorriso apaixonado, segurou as mãos de Mariana. "Você é minha felicidade, Mariana", ele disse, olhando-a nos olhos. "Eu sou muito grata por tudo o que você fez por mim", ela respondeu, com os olhos marejados. "Por me ajudar a cuidar da minha mãe, por me dar tudo o que eu sempre sonhei, por me amar de uma maneira tão genuína." Ele sorriu e a puxou para um abraço apertado. "Eu te amo, e vou continuar te amando por toda a minha vida, não importa o que aconteça." A noite seguiu com muitas risadas, danças e abraços calorosos. Mariana e Gabriel, agora oficialmente casados, estavam no centro de tudo, rodeados por amigos, familiares. No fim da noite, quando o casamento já estava chegando ao fim, Lucas se aproximou de Mariana e Gabriel, abraçando-os um a um. "Eu estou muito feliz por vocês dois", ele disse, sorrindo. "Que esse amor de vocês seja eterno." Mariana e Gabriel olharam um para o outro. Em um momento silencioso de cumplicidade, sabiam que a jornada deles estava apenas começando.